Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos do versículo 1 ao 4. Semana passada, a gente falou sobre a bolha que, de certa forma, Salomão se encontrava. E o texto da semana passada dizia que Salomão viu debaixo do sol o lugar da maldade, viu debaixo do sol o lugar do desespero, da dor, viu que debaixo do sol havia gente que sofria e coisa e tal. E nós lembramos que Salomão vivia de certa forma numa bolha, e talvez ele, enquanto ser humano, não tinha passado por dores, não tinha passado por perdas, não tinha passado por miséria, por guerra. Salomão vivia numa bolha. Ele não estava vivenciando a dor que os seus familiares já tinham passado, que os seus antepassados e que grande parte da população sofria. E quando a gente vive nessa bolha, a gente tem reações muitas vezes estranhas, a gente julga o outro, a gente questiona, tem gente que até ri da dor do outro, porque não entende. A cicatriz de um se torna motivo de chacota para outro. Salomão não chega a fazer chacota, mas ele fica espantado. Nossa, existe injustiça no mundo, que coisa, né? Ele vivia numa bolha e não tinha entendido aquilo. O texto de hoje, de certa forma, é continuação. A gente ainda está dentro da bolha. Só que a proposta é que nós possamos enxergar, de alguma forma, felicidade, através das oportunidades que Deus nos dá, de sermos respostas às tragédias do mundo. Salomão observa, e lembremos, Salomão, entre muitas coisas, era um grande filósofo. É característica do filósofo a observação. É característica do filósofo a reflexão. É característica do filósofo a argumentação. A gente vê muito isso em Salomão. O texto de hoje, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele está observando, ele está refletindo, ele está analisando. De certa forma, ele está até indignado. E, de novo, isso é uma característica dos pensadores. Eles refletem, eles observam. Mas uma das grandes questões que a história tem para com os filósofos, ou para com a filosofia, é que ela reflete muito, mas dá poucas respostas. É que ela observa, ela descreve, ela delimita, ela orienta, mas ela não sente, ela não chora, ela não pulsa. O filósofo não é aquele que vai a campo, que vai arregaçar as mangas, com raras exceções, com raras exceções. E nós temos tanta gente que observa bem as coisas, né? A gente tem os críticos de arte, e o camarada faz crítica de um quadro que foi pintado, mas ele mesmo nunca pegou um pincel. Ele faz a crítica de uma escultura, mas pôr a mão no barro, ele nunca pôs. Ele faz a crítica sobre um material como esse aqui, de ferro, mas ele não tem coragem de manipular com fogo. A gente tem os críticos de cinema, e vão criticar os filmes, fazer apontamentos, mas ele não tem a mesma qualidade ou a mesma competência para escrever uma história, um roteiro, dirigir pessoas. A gente se diverte com esporte, com futebol, quando a gente vê personagens que nunca ganharam nada, criticando os outros que estão disputando alguma coisa. Parece que Salomão estava perdendo uma grande oportunidade de não apenas ser um observador, mas de ser resposta de Deus nas tragédias. Querido, a gente não vai encontrar felicidade nas tragédias, mas seremos felizes quando permitirmos que Deus nos use para ser respostas nas tragédias, nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 1 ao 4 diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém, e aí podia abrir um parênteses aqui, nem eu, nem você, muitas vezes, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém, e entre parênteses, nem eu, consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes
os que já morreram, mas dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelas portas dessa igreja que estão abertas para entoar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Nós podemos declarar que nada é maior, que nada é melhor, que nada é mais forte, mais poderoso que o nosso Deus. Podemos declarar que nada é impossível para Ti. Podemos declarar, ó Deus, que os Teus planos jamais serão frustrados. Ó Deus, podemos fortalecer a fé uns dos outros. Podemos, ó Deus, nos consolar mutuamente. Podemos, ó Deus, revitalizar, trazer à memória coisas que nos dão esperança. Como é bom poder, ó Deus, estar em liberdade. Nós te agradecemos por isso. Pedimos a Ti, por tantos que mundo afora não tem essa mesma liberdade, essa mesma graça, esse mesmo privilégio de poder Te cultuar livre, publicamente. Tem misericórdia da Tua igreja que passa por perseguição. Sustenta os Teus servos, encoraja os Teus servos, dá mais a eles, ó Deus, em sinais e maravilhas, para que o Teu Evangelho, ó Deus, se faça presente em tantos lugares onde as trevas têm ainda mais operado. Usa, Senhor, a nossa igreja de maneira firme, de maneira constante, de maneira alegre, para, ó Deus, levar a Tua mensagem de vida e esperança àqueles que ainda não Te conhecem. Usa, Senhor, os nossos cultos, os nossos ensaios, os nossos encontros, para trazer, ó Deus, vida, alegria, restauração, àqueles que já Te conhecem, aqueles que precisam, ó Deus, de tempos em tempos, ouvir a Tua voz e sentir, ó Deus, o Teu toque. Fala conosco através dessa palavra, nos traz entendimento, diante de tanta injustiça e de tanta opressão, o nosso papel, ó Deus, qual tem sido, e o que o Senhor espera de nós. Fala conosco, nos abençoa, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Salomão, observando uma série de coisas, ele não encontrou a felicidade nas tragédias, porque ele tomou um partido de só observar, de só relatar, de só criticar. E muitas pessoas têm se entristecido e têm aumentado a sua própria dor em cima das dores do mundo. Passa mais uma aí. Querido, Salomão diz que observou e viu que debaixo do sol vi as lágrimas que foram oprimidas, sem que ninguém as consolasse. Que pena que Salomão não pôde multiplicar o consolo do Senhor na vida de alguém. Como é bom e como nos faz bem, como traz alegria, como nos traz restauração, como gera vida, como gera, eu não sei nem quais adjetivos colocar, mas como Deus é gracioso e poderoso em nos usar nas nossas fraquezas e na nossa pequenez para consolar alguém. Já viveu uma situação assim? Que você estava só o pó da rabiola, que você estava entristecido, que você estava derrubado, que você tinha sofrido, sei lá, uma traição de um amigo, uma puxada de tapete no trabalho, que você estava passando por uma doença, por um desemprego, e Deus usou você para levar uma palavra para alguém. Quem já passou por isso? É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. E a gente não entende. Quando o texto bíblico diz lá em Isaías, que faz forte ao fraco, e renova, e dá forças àquele que não tem vigor. Os moços e os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Salomão perdeu essa oportunidade. Ele observa a tragédia, ele observa a dor, ele observa o choro, ele tem um monte de respostas para dar, respostas humanas, respostas políticas, respostas sociais, respostas científicas, respostas religiosas, mas chorar com as pessoas ele não chorou, e ele perdeu a chance de encontrar a felicidade. Salomão até descobre a dor dos oprimidos,
mas não oferece consolo a eles. Salomão até descobre o choro dos aflitos, mas não se torna a resposta de Deus na vida de nenhum deles. E olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Podemos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Salomão vivia numa bolha, e talvez ele, Salomão, nunca precisou ser consolado. Pensa, gente estranha, né, meu? Nunca passou por uma doença, nunca passou por um desemprego, nunca errou, nunca caiu numa tentação, nunca pregou uma peça, nunca fez nada. Essa pessoa não viveu. Essa pessoa não viveu. E ela olha os outros como se fosse literalmente um extraterrestre, um ET. Ela nunca foi consolada, uma pessoa que nunca chorou, e a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão. Por que Salomão, talvez, né? Talvez. Por que Salomão diz que a turma aqui, de novo, capítulo 4, versículo 1, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Por que ele, Salomão, que viu as lágrimas, não estendeu a mão, não tirou o lenço, não enxugou? Porque talvez ele, Salomão, nunca tivesse sido consolado. Vida chata. De alguém que nunca recebeu consolo, de alguém que nunca precisou de ajuda. Ah, eu não preciso de ninguém. O pai e a mãe vai dar uma orientação, o filho já ali mais jovem, já adulto, trabalha, eu não preciso de ninguém. O homem, principalmente nós homens, as mulheres também, mas os homens nesse sentido ainda são piores, de soberbos. Ah, eu não preciso de ninguém, não preciso da sua ajuda, não preciso desse conselho, não preciso dessa palavra, eu não preciso disso. Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu sustento o meu vício, quem paga o meu vício sou eu não preciso. Sabe o que você está dizendo? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Se você não aceita ser consolado, se você não aceita ser orientado, se você não passa pelo choro, você não tem algo para dar. Salomão vê, relata, registra assim, nossa, vi gente chorando, e não tinha ninguém que os consolasse. Por que não você, Salomão? Por que não eu? Paulo vai dizer que com o mesmo consolo, quem aqui já foi consolada por Deus, mais uma vez? Com o mesmo consolo que eu e você recebemos, Deus vai consolar alguém. Olha, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nós somos consolados para o quê? Para consolar. Nós nos associamos, falamos de coinonia nesse final de semana, a gente se torna um com o Espírito Santo. Eu oro não apenas por esses, mas por aqueles que crerão, para que eles sejam um conosco. Quando você se torna agente da consolação, você se torna um com o Espírito Santo de Deus. E você tem comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, para consolar alguém. Nossa, vi gente chorando, mas não tinha quem os consolasse. O Mar Morto, ele é assim chamado, não é um mar, né? A gente fala do Mar Morto, do Mar da Galileia, e na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago, grande mesmo, tem cerca de 17 quilômetros de largura, mas está dentro de um recorte do rio Jordão. Nasce lá no norte, no Monte Hermon, que é estranho, né? Quando a gente estuda um pouquinho da geografia da Palestina, esse monte congela. A gente pensa na Palestina só sol e deserto, né?
mas o monte congela, e no degelo dele, ele traz uma brisa suave, ele traz um clima agradável, e ele sustenta também parte do Rio Jordão, que vai receber também água de outros afluentes. Mas vai descendo, e é extenso esse Rio Jordão, mais de 100 e tantos quilômetros, e chega num momento, recebe água e dá água para vários outros, mas chega um momento que ele desemboca. E o Mar Morto é um grande lago, e é o ponto mais baixo da terra. É o ponto mais baixo da terra. É o rio que está no menor nível, mais baixo do oceano. Esse Monte Hermon começa com quase 1 quilômetro de altura, e o Mar Morto termina com 700 metros abaixo do nível do mar. Então tem uma descida bem íngreme. E ele é chamado de morto, porque ele recebe, mas ele não dá nada a ninguém. Vi gente chorando, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e não tinha eu, põe na sua Bíblia, escreve aí, não tinha eu para os consolar. Nós somos chamados, queridos, para sermos agentes da consolação. Nós somos chamados para levarmos consolo. Realmente não há felicidade no choro de ninguém, não há felicidade em nenhuma dor, não há felicidade em nenhuma tragédia, mas Deus tem nos usado, e nós seremos felizes quando levarmos o consolo de Deus na vida de alguém. Querido, talvez a tua luta que você esteja lutando hoje só vai fazer sentido quando você consolar alguém. Nós temos um exemplo muito forte aqui na igreja, que vez por outra eu resgato essa história, e é uma história muito marcante, foi muito marcante para mim. Nós tivemos há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a perda de uma criança aqui na igreja, um casal muito querido, perdeu seu filho recém-nascido. Foi muito dolorido para a família, para a igreja, foi uma coisa terrível. E naquele momento, o pastor Ezequias foi fazer, chamado culto fúnebre, fazer aquele momento de despedida. E o pastor Ezequias tinha uma crise com Deus, ele deu esse testemunho aqui. Ele tinha uma crise com Deus há mais de 40 anos, porque o pastor também tinha perdido um filho recém-nascido. E naquele dia, tudo fez sentido para ele. Porque de todo mundo que estava ali, ele tinha algo a dizer àquele casal. Porque o Deus que tinha consolado ele, no mesmo consolo, poderia consolar o outro. Querido, Deus quer nos usar. De novo, não há alegria, não há realização na dor. E Deus não se agrada com as nossas dores e sofrimentos. Mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que o servem, que vivem segundo o seu propósito, aqueles que creem no agir de Deus. Talvez a tua dor, talvez a tua luta, talvez a tua angústia só vai fazer sentido quando você parar de olhar para você, quando você parar de olhar apenas para a dor, e quando você começar a gerar consolo, porque Salomão olhou e não tinha ninguém que consolasse, nem ele mesmo. Passa mais um. Uma outra coisa que o texto sugere, e para Salomão tudo isso é novidade, né? Ele está naquele processo da bolha dele, mas ainda no versículo 1 diz assim: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Vi a violência na mão dos opressores, e ninguém consolava os oprimidos. E a gente começa a ver a violência, e a gente começa a ver a tragédia, e os irmãos que consomem esses jornais aí mais sanguinários ou sangrentos, né, que a gente tem na televisão, a gente começa a ver essas coisas, e a maldade vai aumentando tanto, e a tragédia vai aumentando tanto, e são tantas histórias terríveis de violência contra a criança, de pedofilia, de estupro, de assassinato, de latrocínio, disso, daquilo, e aquilo vai aumentando tanto, que se você não tomar cuidado, se você não guardar de fato e de direito, essa maldade vai esfriar o teu coração. Porque o texto bíblico diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Salomão olha aquilo com a frieza. Mais um assassinato, mais um atropelamento, mais uma família, mais um
Quantos são já em Petrópolis? Mais uma família. Mas já é a quarta, quinta, 10ª vez que acontece isso em Petrópolis. Ano que vem vai ter de novo. A gente vê comentários nesse nível de frieza. Mas ninguém faz nada mesmo. Os governos não mudam. O governo principal, o estadual, o municipal, o que eu posso fazer? A iniquidade, a maldade, a corrupção, a violência deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno, não pode esfriar o nosso amor, não pode esfriar o nosso coração. Ao observar ali como um filósofo que está descrevendo a ação, a sociedade, a dor, o sofrimento, a ação de Salomão deveria primeiro ser de chorar. É a primeira coisa que nós devemos fazer. É sentir de fato como Jesus sentiu. E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando, pregando, curando todas as sortes de enfermidades. E de repente Jesus para. Mateus 9,36, e ele vira para trás. E o texto diz que Jesus sentiu íntima compaixão. Jesus foi comovido. Jesus sentiu íntima compaixão. Algo profundo mexeu no interior do Senhor. E ele diz assim: eles estão perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Querido, a gente não pode resolver, pelo menos hoje não está nas nossas mãos, resolver o problema de 35 mil moradores de rua em São Paulo. Não está nas nossas mãos resolver o problema de cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de usuários de crack só em São Paulo. Não está nas nossas mãos resolver o problema de um estupro a cada X minutos. Eu nem sei mais como que está a contabilidade. Eu sei que era algo em torno de 11 a 15 minutos. Alguém está sendo sexualmente violentado. Não está nas nossas mãos resolver 60 e poucos mil homicídios no nosso país pelas chamadas mortes violentas. Talvez não todo, mas tem alguma coisa que está na minha mão. Tem alguma coisa que está no meu alcance. Tem alguma parte da justiça que eu posso exercer. A caneta de Salomão era pesada. Salomão era um rei. Salomão tinha autoridade. Salomão tinha recursos. E Salomão tinha sabedoria. E ele olha a violência e diz assim: olha, não tem ninguém que console os oprimidos. E ele poderia ter feito algo. E eu e você podemos fazer algo. Talvez os 35 mil casos a gente não resolva, mas tem alguém que de fato, se o meu coração e o seu não estiver gelado, se a iniquidade não tiver consumido completamente a nossa fé, tem algo que dá para fazer. E aqui tem um parênteses. Por que a gente consegue ter algum nível de misericórdia ainda com aqueles que são desconhecidos? Mas a gente tem tanta dificuldade para ter misericórdia com aqueles que são próximos. Às vezes você até sente que quer ajudar alguém, que alguém te falou, que é de longe, mas se é teu irmão, se é tua irmã, se é o teu cunhado, se é a tua cunhada, se é o teu pai, a tua mãe, o teu sogro, a tua sogra, você tem todas as argumentações para não ajudar. Há uns anos atrás, outro testemunho aqui da nossa igreja que vale a pena ser lembrado. Há uns anos atrás, no meio de um culto, chegou uma notícia, a gente tinha 2 cultos na verdade, e entre um culto e outro chegou uma notícia que tinha tido uma tragédia, um terremoto terrível, se eu não me engano, acho que foi lá no Nepal. E aí falaram: pastor, olha, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei: meu Deus do céu, vamos levantar um clamor. E foram alguns milhares de mortos naquele terremoto. E a gente se condoeu com gente estranha, que a gente nunca viu, a gente não sabe o nome. Mas naquele mesmo período, Deus colocou à prova a nossa misericórdia. Como foi didático para mim aquilo. A casa de muita gente caiu lá e muita gente tinha morrido. E naqueles mesmos dias, 15 dias, 30 dias no máximo, nós recebemos a notícia de uma casa, de uma família da igreja, que estava condenada pela prefeitura, iria cair. Nós oramos pelos que estavam longe. E Deus colocou alguém perto,
E o que a igreja fez? A gente é a casa de um irmão para construir. A gente teve 2 grupos na igreja. Teve um grupo que chegou, nós vamos fazer a casa desses irmãos. E fizemos. E não apenas umas, acabamos fazendo 2 casas. E Deus levantou pessoas, a vizinhança da família, vendo a ação da igreja, comprou a ideia. E gente me procurando para doar bloco, para doar ferro, para doar cimento. Irmãos aqui da igreja, não era gente que tinha dinheiro sobrando. Era aquele texto de 2 Coríntios 8, do seu pouco, ou mesmo da sua pobreza, alguns irmãos. E nós agimos. Em contrapartida, outros irmãos questionaram por que a gente estava fazendo isso. É gente que olha e não consegue se alegrar em defender alguém que esteja sendo oprimido por qualquer uma das situações que nós temos no mundo. Querido, as dores, as injustiças, a corrupção, a maldade não podem esfriar o nosso amor. Quanto mais aumentar a mentira, mais tem que refletir e brilhar a verdade de Cristo Jesus. Quanto mais aumentar o ódio, a intolerância, o racismo, a perseguição, maior precisa ser o nosso amor, a nossa graça, o nosso acolhimento, a misericórdia. Quanto mais aumentar a corrupção, a miséria, maior tem que ser a nossa generosidade, a nossa fidelidade, o nosso caráter tem que ser aprovado. Isso não vai acontecer numa bolha. Por isso que Salomão via e não fazia nada, porque ele estava numa bolha. E talvez você muitas vezes se veja assim. Nós precisamos, querido, em nome do Senhor Jesus, precisamos multiplicar o amor e não a iniquidade, em nome de Jesus. O que você pensa a respeito disso? Como que está teu coração? Há um nível de justiça que está ao nosso alcance. Há um nível de socorro que está ao nosso alcance. Há um nível de misericórdia que está ao nosso alcance. Tem coisas que não estão. E a gente ora, a gente chora, e a gente pede a Deus misericórdia. Mas aquilo que está na minha mão e na sua, nós devemos fazer em nome de Jesus. Provérbios 31:8 vai dizer: abre a tua boca, fala, grita, abre a tua boca pelo direito de todos que se acham desamparados. Não deixe de falar, não deixe de fazer, não deixe de exercitar misericórdia em nome de Jesus. Amém? 4, versículo 1 de novo: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Veja, né, ele fala que viu as lágrimas debaixo do sol. O salmista, possivelmente Davi, vai dizer assim, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo depois que o sol aparece, Salomão. Se há lágrimas debaixo do sol, a graça e misericórdia de Deus sendo renovada a cada manhã em nome de Jesus. Nós precisamos crer. E aí ele continua, né, dentro dessa pegada de não encontrar felicidade em ser resposta, e aí a vida perde completamente o sentido. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. São mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aquele que ainda nem nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Salomão, a gente já passou por isso nos estudos anteriores, tinha todo o recurso, toda a autoridade, todo o status, toda a saúde. Ele tinha uma vida absurdamente plena e não encontrou felicidade nas coisas. A vida dele perdeu sentido. Querido, existe uma diferença entre existir e viver. Uma rocha existe. E tem algumas rochas que existem há milhares, talvez milhões de anos. As rochas existem, mas não tem vida. Entre uma rocha, por maior que seja, mais bela, mais espetacular que seja, e uma mosca, a mosca tem vida.
A rocha, não. Talvez a dureza do nosso coração, querido, tenha nos tornado como rochas. A gente até existe nesse mundo, mas vida faz tempo que a gente não tem. Porque já não mais choramos com os que choram. Já não mais estendemos as mãos para o aflito. Já não mais nos solidarizamos. Já não mais participamos. Querido, você já morreu. Aí faz sentido o que Salomão diz: mais felizes são os que morreram, porque já estão mortos. Não a morte de parar de respirar, de parar de pulsar o coração, de parar as atividades cerebrais, mas a morte daquele que parou de amar. Essa é muito pior. Aquele que desistiu de perdoar. Nós tivemos um encontro com o nosso grupo de mentores dos homens, e a gente discutindo temas para este ano, do Ministério de Homens, e uma das coisas que foi colocado, a questão do perdão. E é verdade. Como nós precisamos falar sobre perdão. Porque tem gente carregando o cemitério dentro do coração. Eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu nem perdoo. Para mim fulano morreu. Eu não acredito mais na vida, eu não acredito mais na humanidade, eu não acredito mais nos governos, eu não acredito mais na escola, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito. Você se tornou uma pessoa absurdamente cética, incrédula. E quando você vai desacreditando, lógico, eu também não acredito nas coisas, mas eu acredito num Deus que age em todas as coisas. E Salomão vai dizer assim: olha, felizes são os que já morreram, mais do que aqueles que vivem, porque quem está vivendo esse tipo de vida é uma rocha, é uma pedra. Existe, mas não vive. Adiante, não hoje, semana que vem, a gente vai começar a ver a inutilidade do fruto do trabalho daquele que não divide, daquele que não compartilha, daquele que não vive a vida. E que proveito, querido, há da gente ter tantas coisas, se a gente não consegue ser feliz, abençoando a vida de alguém. Paulo vai dizer que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando a Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Salomão reteve muitas coisas, e assim como o mar, que recebia a água do Rio Jordão, ficou morto. A gente não foi chamado à existência apenas, querido, a gente foi chamado para ter vida, e o texto vai dizer assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Nós precisamos ter vida em abundância de alegria, em abundância de paz, em abundância de realizações. E pelo que a gente viu até agora, não são as coisas, porque Salomão tinha todas elas e não era feliz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Salomão vai dizer assim: olha, melhor ainda é quem nem nasceu, quem nem abriu a madre, quem nem chegou ao mundo. E João vai dizer que a vida faz parte da existência do Cristo em nós. Deus vai dizer ao profeta Jeremias: antes que você nascesse, antes que você fosse gerado, eu te escolhi, eu te separei, eu te elegi, para que você fosse profeta. Davi vai dizer que ainda informe, no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Ainda a palavra nem foi aberta, nem foi falada, e Deus já sabe toda ela. Como a não vida pode ser melhor do que qualquer vida com Deus? Querido, nós precisamos crer que sim, vale a vida, vale a pena viver o dia chamado hoje. Muitas pessoas têm perdido a razão de vida, têm perdido a alegria na vida, muitas pessoas têm se cortado, muitas pessoas têm entrado em depressão profunda, muitas pessoas têm tentado tirar a própria vida, porque talvez no momento de escuridão não estejam vendo que a vida é a manifestação do próprio Cristo em nós. Quem nos deu fôlego de vida mesmo? A vida que nós vivemos, quer seja ela humanamente boa ou ruim,
de alguma forma, é a manifestação da glória de Deus. E Jesus ainda vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salomão perdeu a noção do que era verdadeiramente a vida. Salomão teve uma existência profunda, mas nesse momento, ele tinha uma vida muito rasa. Mais uma vez, nós não morremos quando simplesmente para o coração ou as nossas atividades cerebrais, mas morremos quando paramos de sonhar, morremos quando paramos de desejar, morremos quando paramos de crer, morremos quando paramos de lutar pelo que cremos. E ainda em vida, Paulo vai dizer: o tempo da minha partida está próximo, já estou sendo oferecido como libação e sacrifício. Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, não depois, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, e não apenas a mim, Timóteo, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Querido, viva a vida, não apenas exista, não apenas levante, marque pontos no seu local de trabalho. Viva a vida, ame pessoas, abençoe pessoas, escreva algo na memória e na vida de pessoas. Uma vez criados, nos tornamos eternos. Uma vez criados, nos tornamos eternos, porque fomos criados e recebemos o sopro de vida do Deus eterno, aquele que ninguém cria. Então, se nós temos uma vida infinita daqui por diante, nós precisamos gerar algo que vale a pena a eternidade, que vale a pena marcar as vidas. Não apenas olhe o choro, seja a resposta de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Não apenas olhe a opressão, não apenas seja um crítico da arte, do cinema, do esporte e da política, seja agente da consolação em nome de Jesus. E não duvide da vida que você tem, porque talvez o melhor ainda esteja por vir. Até porque Ele prometeu que vai voltar. Abaixe sua cabeça um instante, vamos orar. Eu preferia não ter nascido. Mentira, do diabo, não é sua. Essa mentira é do diabo. Porque sim, a tua vida vale muito a pena. Porque o ato de você ter nascido e alguém ter declarado que naquele dia surgiu no mundo mais um menino ou mais uma menina, e que se tornou um adolescente, um jovem, um homem ou uma mulher de Deus, passou a gerar manifestação do Cristo, porque nele estava a vida, inclusive a sua. E nele a vida se manifesta para a glória de Deus. É verdade, a gente não pode negar de jeito nenhum que muitas vidas são vividas em dores, em humilhações, em miséria. Esse nunca foi o propósito de Deus. E é verdade que essas vidas na miséria não glorificam a Deus na miséria, mas elas glorificam a Deus a cada ar que elas respiram. Porque quem nos dá o fôlego de vida é o próprio Deus. Não desista da sua vida. Lute por ela, porque teve alguém que derramou todo o seu sangue para que você tenha vida, e vida em abundância. Não são mais felizes aqueles que já morreram, são mais felizes aqueles que vivem, e vivem com Cristo para toda a eternidade.